O especial sobre Customer Experience do Experiências Extraordinárias tem o apoio da Gênesis, a maior plataforma global em cloud para atendimento ao cliente e experiência do cliente. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição do Experiências Extraordinárias. Como eu sempre faço no começo dos nossos episódios, eu queria pedir para vocês ajudarem a gente a levar os nossos episódios para o máximo de pessoas possível. A gente está em todas as mídias sociais, no YouTube, no LinkedIn, Facebook, Instagram, Spotify, e em breve estaremos em outras plataformas de podcast também. E temos também o nosso site, onde você pode ouvir e você pode assistir aos episódios acessando www.xpxt.com.br. E não esquece de dar seu like no vídeo no YouTube, isso ajuda bastante a gente. E compartilhar o vídeo com a tua galera do escritório, com a tua família. Isso ajuda muito a levar o nosso conteúdo para o máximo de pessoas possível. O que vem à sua mente quando você ouve que entrega de um serviço é excepcional? Em geral, considera-se excepcional todo o serviço realizado acima dos padrões de qualidade estabelecidos como ideais para a categoria ou segmento. Algo que é executado e entregue ao público para além do trivial, para além do que se espera. Isso é experiência do cliente. É isso que a gente espera como consumidores de uma marca com a qual eu me relaciono. Eu espero ter as minhas necessidades atendidas, eu espero ter essas necessidades atendidas pelo canal de contato que eu escolher, né, seja ele qual for, telefone, aplicativos de mensagem, enfim, sinal de fumaça, o que eu decidi falar com a marca, eu gostaria de ser atendido. E eu quero ser atendido no menor tempo possível. É isso que os consumidores esperam de uma marca, é isso que o consumidor espera em termos de experiência do cliente. Dessa forma, uma equipe de atendimento ao cliente, ela deixa de ser apenas um benefício que a empresa traz para seus clientes. Ela passa a ser um investimento estratégico das companhias. Por quê? Porque são essas equipes que estão em contato com os seus clientes. Seja no momento virtual, em que as relações ainda são feitas automaticamente, hoje em dia isso é bastante comum, seja no momento em que eu entro em contato com um ser humano através de uma central de atendimento ou através de uma mensagem efetivamente. Quero me apresentar, eu sou Rodrigo Marcondes, eu sou presidente da Gênesis no Brasil e cofundador do Experiências Extraordinárias. E para nós é um super orgulho levar para vocês essa série que a gente fala exclusivamente sobre experiência do cliente, onde a gente está recebendo executivos e executivas especializados neste tema de diversas empresas do nosso mercado. Hoje eu estou aqui com a minha colega Amanda Andreoni, que é diretora de vendas Enterprise na Gênesis. Amanda, obrigado por ter vindo. Obrigada, prazer te receber aqui. Uma honra estar aqui, Rodrigo, falando de um tema tão importante. E para abordar esse tema super interessante e super relevante, a gente convidou uma executiva do nosso mercado que vai trazer a sua visão, seus insights e suas dicas, a Andrea Dolabella, que já vai se apresentar, mas antes eu queria contar um pouquinho quem é ela. A Andrea é diretora-geral de Produtos, Marketing e Experiência do Cliente da DASA. Entre 2016 e 2020, ocupou o cargo de superintendente de novos negócios. Com experiências anteriores, atuou na área de liderança comercial na GE e desempenhou cargos de liderança no Itaú Unibanco por mais de 8 anos. Andrea possui formação superior em administração na PUC Minas. Eu ia mesmo perguntar de onde era esse seu sotaque. E MBA em Marketing na FGV. Andrea, bem-vinda ao Experiências Extraordinárias. Muito obrigado pelo seu tempo. E melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Conta um pouquinho pra gente quem você é, o que você faz lá na DASA, como é que você veio parar em São Paulo, já que você é de Minas, pelo que eu vi ali. Bom, primeiro, Rodrigo, Amanda, super legal estar aqui com vocês, falar de um tema que eu amo, adoro, sou apaixonada por ele, que é a experiência do cliente, né?
Eu estou na DASA há 6 anos, estou no setor de saúde há 6 anos. Né? Antes disso, eu tive em várias empresas, bancos, sempre voltado para a tecnologia e para o mercado financeiro. Então, trabalhei uns 15 anos com cartão de crédito. Né? Então, que cartão de crédito acaba sendo a primeira iniciativa bem digital, né? De dar uma experiência digital e digitalizada para o consumidor. E quando eu fui para o setor de saúde, eu entendi que tinha uma oportunidade enorme. Né? Apesar do setor de saúde ter evoluído muito na medicina, quando a gente olhava em experiência mesmo do consumidor, entender em centralidade do consumidor, ainda tinha muito a evoluir. Né? A gestão digital da jornada. Porque eu, como consumidora de saúde, tinha um monte de problema. Né? Era super difícil. Se a gente pensar, como é difícil ainda hoje você ter que procurar um médico. Você não sabe, é mais fácil achar um restaurante do que achar um médico. Né? É verdade. É mais fácil você ver como que é um hotel na Bulgária, como que é o quarto, de qual a especialidade do médico aqui perto de você. Né? E que tipo de cirurgia ele já fez. Então, a experiência do consumidor, do cliente, do usuário no setor de saúde, ela é muito difícil, muito fragmentada. Né? E foi quando eu vi essa oportunidade de olhar para um novo propósito, que é um propósito que todo mundo vai precisar. Né? Eu vou precisar, você vai precisar, todo mundo vai precisar do setor de saúde em algum momento. E aí, há 6 anos atrás, comecei essa jornada na DASA. Muito legal. Até hoje lá. Eu tenho visto bastante, tenho vários exemplos de executivos que vieram do segmento financeiro para o segmento de saúde. Né? Qual é a sua opinião? Por que você acha que isso está acontecendo? Porque lá em saúde, lá em finanças, essa questão dos KPIs, essa questão de lidar com processos e trazer isso para a saúde, você acha que... Ou foi uma coincidência no seu caso? Não, eu não acho que foi uma coincidência. Acho que tem, sim, uma relação. Muito porque, se a gente pegar o setor financeiro, ainda tem problemas grandes a ser resolvidos, mas muito consolidado, né? Já foi muito consolidado há muito tempo. E o setor financeiro, ele aplicou, como a gente está falando de grandes volumes de pessoas, né? E uma jornada financeira também com vários produtos atrelados ao momento de vida. Então, um momento você vai precisar de um cartão de crédito, no outro momento você vai precisar de um financiamento para sua casa. No outro momento você vai precisar saber como guardar um dinheiro para a sua própria previdência. Então, são vários produtos atrelados a um momento de vida de cada pessoa. Né? Que no setor de saúde ele tem uma certa relação. Né? Diferente do varejo, que é muito mais transacional, o setor de saúde, em cada momento da vida, as pessoas precisam do setor de uma forma diferente. Então, você vai precisar, se você é mulher, vai precisar no momento de uma gravidez, né? Ser acompanhado durante aquela gravidez. Depois, quando seu filho nasce, né? Vai precisar do pediatra. Acompanhar o bebê. Acompanhar o bebê. E em algum momento você pode ter um evento agudo e precisar do setor de saúde para atuar ali. Trabalhar, você vai precisar para ser preventivo. Então, acho que tem uma relação, tanto na jornada voltada para momentos de vida, quanto também no alto uso de dados. Porque no setor financeiro, você também vai precisar de dado para conhecer cada pessoa. Né? E muito mais do que no setor financeiro, na saúde, você precisa de muito dado. E a saúde gera muito dado, tá? No mundo inteiro. São milhões de dados de saúde gerados a todo momento. Só que esses dados estão fragmentados em algum lugar. Então, um pouco está em um lugar, um pouco está em um outro. O desafio é trazer esses dados para um lugar só e começar a tirar insights deles. Né? Insights e mais do que insights. Né? Que os dados possam gerar uma melhor experiência. Né? A gente está falando de experiência aqui e quem está ouvindo, né, pode pensar, experiência é sobre o quê? É sobre a relação que eu vou ter com uma pessoa, é sobre o quão fácil vai ser um processo, é sobre, como você falou, de omnichannel, eu poder ter a minha visão em vários canais. É sobre isso também. Mas, antes disso tudo, experiência é sobre informação. Né? É sobre ter o dado certo, no momento certo, interagindo com a pessoa certa. Eu falo muito disso, eu também conduzo a área de Analytics, justamente faz porque todo sentido. Analytics é ali onde a gente consegue realmente gerar a melhor experiência. Não adianta eu interagir com você numa jornada de saúde e falar, se você não tem filhos, que você tem uma carteira de vacinação para ser feita da vacinação infantil. Não funciona. Agora, né? deixa eu te perguntar uma coisa, André. Eu tive sempre a curiosidade... e super legal ter você aqui hoje.
eu já falei com diversos executivos de diversos segmentos sobre experiência do cliente. Mas talvez falar com alguém da saúde sobre experiência do cliente seja uma coisa assim completamente diferente. Por quê? Porque muitas vezes, quando você vai buscar o serviço de saúde, você está num momento fragilizado, você está num momento assustado, você está num momento de dor, porque está sentindo alguma coisa. Como é esse desafio para o seu segmento e ainda assim manter uma boa experiência do cliente, né? Como que vocês fazem isso na prática no segmento de saúde? Você está certíssimo, é bem diferente por uma questão fundamental. O setor de saúde ele é humano. Né? Então, por isso que a gente tem um dos nossos valores, que é o cuidado que acolhe. Uhum. Não adianta. Vários setores entendem como a melhor experiência é a experiência onde eu tenho menos interação humana, é mais fácil. Eu não preciso ter interação humana porque eu não tenho problema. Uhum. No setor de saúde, não. Uhum. A gente tem que lidar com o problema todos os dias. As pessoas nos procuram porque elas têm um problema, e geralmente um problema de saúde, muitas vezes grave, e elas realmente estão numa situação vulnerável. E a situação vulnerável faz com que a percepção de uma boa experiência de cuidado, ela vai além do que é o melhor desfecho, que é o melhor resultado clínico. Porque se a gente pensar assim, o que se deseja quando você vai num hospital ou quando você passa por uma cirurgia? Que você tenha um melhor desfecho, né? Que sua cirurgia seja um sucesso. Mas é muito além disso, porque como aquela jornada ela é cheia de desafios para aquela pessoa, é nova, ninguém conhece, quem está passando não sabe, ela estar em contato com alguém que dê segurança, com pessoas que deem segurança, que acolhem aquele momento de fragilidade é muito importante. Né? Então, o nosso desafio na DASA é que a gente consiga realmente ter a melhor jornada digital para facilitar todo esse processo que é tão complicado, né, dentro da saúde, junto com a melhor jornada humana e física. Então, ter realmente uma jornada que se integre o físico e o digital, a digital. É um grande desafio, né? Porque muitas vezes não adianta o dado, não adianta a informação, não adianta a digitalização do processo, o que adianta é ter uma pessoa na beira de um leito ajudando aquela pessoa. Então, saber exatamente em qual momento ter a melhor jornada física e a melhor jornada digital e como é que ela se integra dentro da jornada da vida da pessoa é um dos nossos valores importantes. Vou dar um exemplo aqui que vai ficar claro. A gente faz muita pesquisa. Né? A gente tem uma área específica de Human Insights que faz pesquisa, enfim, com os nossos clientes, com nossos usuários e outros. E uma das coisas que a gente não pensa nisso, mas, por exemplo, o paciente, quando ele está dentro de um centro cirúrgico, ele não entende o que está acontecendo ali. Né? E o paciente, cada barulho que é feito no equipamento, o paciente achava que ia morrer na pandemia, porque ele não sabia. Né? É verdade, começa a pitar de tudo que é lado. O paciente ficava sozinho na pandemia, porque estava isolado, não podia ter contato com os familiares. Nossa, é mesmo, ainda tinha essa. E aí a gente foi pesquisar e o paciente falava, olha, cada vez que apita, eu acho que agora eu vou morrer. Então, como é que a gente minimiza esse tipo? Isso é experiência também. Que isso influencia na saúde, influencia na percepção do cliente, do paciente, né? Então, outro exemplo assim que eu acho também super engraçado. Eu jamais teria pensado nisso. Super engraçado, que é a cor do uniforme do médico, do enfermeiro dentro do hospital. Porque a cor do uniforme, ela determina quem é aquela pessoa. E quando um paciente está internado, vão várias pessoas acessar esse paciente. Então, se não está com a cor correta, o paciente fala, será que ele é um enfermeiro? Será que esse é um médico? Será que esse é um plantonista? Será que é assistente social? Então, como é que você ajuda que essa experiência seja menos confusa? Seja mais agradável, mais previsível. É impressionante. Eu tenho até um caso real com vocês. A minha esposa foi fazer uns exames num dos laboratórios de vocês. Aí chegou lá, na hora de abrir a ficha e tal. Eu não sei exatamente como ela comentou que nós tínhamos um bebê. Aí a moça
pegou e deu um kit para ela, com lápis de cor, um monte de coisa para levar para o nosso filho. Aí na hora que a moça ia dar, ela falou, não precisa. É porque eu tenho 3 filhos. E a moça falou, não tem problema nenhum. Foi lá e deu um kit para cada filho. Por quê? Porque provavelmente viu que, sei lá, talvez a minha esposa estivesse nervosa porque ia fazer um procedimento, né? E aí já pegou por esse lado, né? E aí o que aconteceu? Ela ficou absolutamente encantada. Ela ficou assim, falou, olha, para mim foi um negócio simples, mas que provavelmente aqueles kits estavam ali para as crianças que iam fazer exames, mas a moça percebeu que eu estava nervosa e ansiosa, ela foi por esse caminho e eu me senti super acolhida, né? Aí eu falei, caramba, é isso, é exatamente o que você tá falando. Agora, a gente acabou falando já, a gente gosta tanto do tema que a gente já saiu falando de experiência do cliente, né? Conta pra gente, quem que é a rede DASA? Bom, a DASA é uma rede integrada, tá? Que a gente atua em vários setores, tá? A DASA tem cerca de 60 marcas atualmente, então provavelmente cada um de vocês já interagiu com alguma das nossas marcas, tá? A gente tem um negócio muito grande, o maior da América Latina em medicina diagnóstica. A gente tem cerca de 1.000 unidades de medicina diagnóstica entre patologia, análises clínicas e diagnóstico por imagem. A gente tem também uma rede com 14 hospitais em vários locais. A gente tem uma empresa de oncologia. Uau. Enfim, são a maior empresa de genômica da América Latina. A gente tem uma série de prestadores de serviço em saúde, justamente com o objetivo de integrar a jornada. Tá? Então, nenhum desses prestadores de saúde tem um objetivo de atuar sozinho. E sim, porque quando você vai para um hospital, você precisa de diagnóstico, em algum momento você pode precisar de um hospital, oncologia também é um tema super importante, enfim, que hoje, infelizmente, né, acaba cometendo uma quantidade grande de pessoas e por aí vai. Né? Então, essa é a DASA. Hoje a gente atua anualmente a gente atende 20 milhões de pessoas anualmente. E a gente interage com cerca de 250 mil médicos todos os anos. A gente tem 2 clientes muito importantes, né? Um é o nosso usuário paciente e o outro também é o médico, que também é um usuário dos nossos serviços. Que ajuda a entregar um bom serviço para o paciente. Exatamente. Nosso objetivo é prestar a melhor experiência, não só para o paciente, mas para o médico também, né? Que é um binômio importante ali, a atuação entre esses dois stakeholders na saúde, que é o médico e o paciente. Excelente. Amanda, falando um pouco do teu lado de trazer tecnologia, né? A Gênesis é uma empresa de tecnologia. Eu trouxe a Amanda para eu mesmo não ter que ficar falando da Gênesis, né? Porque o objetivo não é falar da Gênesis, mas do contexto que tem a tecnologia dentro do Customer Experience. Como é que a Gênesis apoia os clientes nessas tarefas tão complexas, mas ao mesmo tempo tão importantes, né, e que podem pontualmente mudar completamente a história de uma empresa? Olha, Rodrigo, eu acho que a Andréa tocou aqui um ponto muito importante, que é a dificuldade da gente juntar dados, né, e a partir daí ter os resultados quaisquer que se queira, né? Eu acho que, do ponto de vista da tecnologia, né, a Gênesis vem conseguindo, com as plataformas e com a busca incessante por inovação, né, vem conseguindo organizar um pouco, né, essa história, orquestrando as interações. Né? Eu acho que tem um cenário importante que a gente costuma dizer bastante na Gênesis de orquestração, mas ele é fundamental. Né? Quem é que organiza, né, que tecnologia organiza isso para os clientes, para que eles consigam minimamente, né, olhar para esse mundo de informações e não ter que se preocupar com a organização em si e, a partir daí, cuidar do seu core business. Né? Então, eu acho que a gente tem ferramentas, a Gênesis tem buscado e tem trazido para o mercado ferramentas incríveis nesse sentido, né, de apoio, de fato, e não só do cliente final, André, você comenta também dos médicos, né?
No teu caso, eu acho que o teu cliente é o cliente paciente, é o familiar que está ali acompanhando também, que merece. Tem isso também, que está ali, né? Às vezes no sufoco também. Pois é, a experiência de quem está esperando uma notícia, né? Está acompanhando um procedimento, uma cirurgia, né? Então, acho que a gente tem um alcance grande nisso. E tecnologia é para apoiar. A minha visão, eu sou apaixonada por tecnologia, sou apaixonada por experiência. Então, é bom de falar, porque eu acho que o caminho é esse. Tem que o olhar do humano, né, apoiado por tecnologias de fato, de ponta, é o que a gente tem visto acontecer na Gênesis e nos cases que a gente tem trazido para o mercado. Excelente. André, voltando para o tema de entregar essa experiência, ainda explorando um pouco isso, do segmento da saúde especificamente, mas se você tiver outros exemplos, fique à vontade. Na sua visão, quais são os pontos-chave que uma empresa deveria olhar para entregar uma experiência do cliente maravilhosa para os seus clientes? Eu acho que só tem um ponto-chave, sabe, Rodrigo? E ele resume tudo, que é cultura. Né? Boa, excelente ponto. Eu acho que se construir uma cultura que seja verdadeiramente centrada no usuário, nas pessoas, é o passo fundamental, porque entregar o melhor, seja o melhor cuidado, seja na área de saúde, seja na área financeira, seja na Gênesis, seja onde for. Se você tem uma cultura onde é importante o que o cliente está pensando, que a empresa realmente coloca isso acima de tudo, vai acontecer como esse caso que você falou da minha esposa. Da sua esposa. Pode ser uma atendente da unidade. Você não precisa criar a maior ferramenta do mundo para que isso aconteça ou ter a tecnologia mais inovadora. Você precisa que as pessoas entendam e enxerguem na prática isso acontecendo do top management de cima para baixo. Não pode ser só de baixo para cima. Era isso que eu ia te perguntar. Eu concordo 200% com você. Cultura para que não importa quem seja dentro da organização, tenha o cliente como prioridade. Mas como permear isso? De cima para baixo. Isso é o mais difícil. Né? Porque não dá para exigir que quem está lá na base, né, um atendente, por exemplo, da unidade, tenha a cultura de enxergar, olhar o que aquele cliente está passando e como é que ele vai, naquele momento, atuar para entregar, enfim, a melhor experiência, seja ela qual for, se ele não enxerga isso do líder e o líder do líder e por aí vai. Né? E não adianta você fazer isso se você acompanha os resultados pelo faturamento. Né? Você tem que acompanhar os resultados pelo indicador certo. Como é que você está entregando tem um outro ponto interessante. Aquilo que você quer. Se a empresa é realmente focada em construir as melhores experiências, ela tem que ter KPIs e indicadores ou QRs que realmente enderecem o tema. Então, por isso que cultura é importante. Cultura não é só umas frases escritas numa parede, né? Ou alguém que foi lá e fez um workshop. Cultura é sobre ter uma governança clara, com ritos e KPIs que entregam aquela cultura naquele momento. Se a empresa é focada no usuário, ela tem que começar isso de cima, do presidente, para todo o comitê executivo, em como é que eles se medem, como é que eles acompanham os resultados da empresa e das ações, para aí ela ser capilar em toda a empresa. Né? Então, por exemplo, na DASA, a gente trabalha com OKRs, e a gente tem um painel de OKRs, onde grande parte, a experiência, são 5 grandes temas, né, objetivos estratégicos, e grande parte deles são voltados à experiência. Né? Tem um objetivo estratégico específico de experiência, experiência do consumidor, seja médico ou paciente, mas existem outros, como de integração da jornada e de plataforma, que também é um meio para gerar melhor experiência. Então, Amanda, você acha que como que se encaixa isso que a Andrea está comentando com autonomia? Eu me explico. Porque o que aconteceu no dia que a minha esposa foi na DASA foi que
teve essa sensibilidade, mas provavelmente teve uma dose de autonomia, né? Para a pessoa poder ter a autonomia de ir lá pegar um kit X e dar o kit para paciente, né? Para cliente. Como é que você vê isso? Eu acho, Rodrigo, que as empresas que estão olhando para a experiência estão olhando para empoderamento dos seus empregados, colaboradores, funcionários, enfim, né? A gente estava falando de médicos, né? Mas tem veja, né? Na DASA tem um ecossistema enorme de pessoas atuando com pessoas. Né? Então, eu acho que as empresas que estão olhando que os seus empregados, né, os seus colaboradores, são efetivamente a marca. Né? No final do dia, a gente interage entre pessoas. A gente fala isso na venda. Né? Eu compro do Rodrigo e não compro de outro. Né? Com toda a governança, com todo o compliance que existe. Então, eu acho que as empresas que estão olhando para os seus colaboradores como um asset importante, né? Como parte integrada da jornada, e dizendo para esses colaboradores, essencialmente aceitando um pouco o erro também, porque nesse caso é um caso mais simples aí dos kits das crianças, não é nenhum grande ofensor, mas pode ser que esse colaborador tivesse tomado uma decisão naquele momento mais importante ou mais séria, né? E comprometido. Então, acho que tem clareza, né? As empresas que tornam mais claros os seus objetivos, como você comentou, Andréia, vêm proporcionando experiências incríveis. E acho que as empresas que estão dizendo para os seus colaboradores, você representa a nossa marca, então, se preciso for, tome a decisão para que o nosso cliente, o nosso consumidor, esteja ali bem atendido, porque você faz parte dessa decisão também. Acho que passa um pouco por isso, essa questão do empoderamento e da autonomia, né? Que na prática a gente vê menos e que as empresas que se destacam vêm adotando com maestria. Excelente. A gente fala muito do conceito de... Hoje se escuta muito do conceito de empatia. Né? Eu acho que a pandemia ela trouxe muito esse conceito para a tona. Né? Não que seja um conceito novo, né? Mas é um conceito que eu acho que a gente viveu esse conceito como cidadãos, como pessoas, durante a pandemia, né? Em todos os aspectos. E talvez, e aí eu queria escutar um pouco a opinião de vocês, talvez um dos pontos-chave do Customer Experience seja exatamente a empatia, né? Que é o poder de você se colocar genuinamente no lugar do outro ou da outra. Né? Como que vocês tratam isso, Andréia, lá na DASA? Né? Vocês, na prática, como é que vocês criam os processos de CX, de Customer Experience? Escutando o cliente, contratando uma consultoria que vem e ajuda? Como é que vocês realizam isso? Ótima pergunta. Tem ciência... Tem várias, eu sei. Isso, assim... tem ciência para isso, né? Não é a ciência médica, mas tem uma ciência, né? Uma disciplina importante de como construir jornadas e como construir essa empatia, que, na verdade, nada mais é do que enxergar o processo e as decisões em cima dele da perspectiva do cliente, né? Não da sua perspectiva. A perspectiva minha como executiva é uma, a perspectiva dos nossos clientes é outra. Então, a gente tem uma área de design CX, que hoje a gente tem, dentro do meu time, mais de 100 designers, tá? Conduzida por um diretor de design, que já foi diretor de design, inclusive de indústrias. Então, que é um olhar completamente diferente do olhar do industrial para o olhar de serviço, tá? O design de serviço é muito diferente, ainda mais aplicado à área médica, do que um design, por exemplo, de um fogão, de uma geladeira. E isso tem sido uma jornada incrível. Eu tenho aprendido muito também com essa visão mais de design mesmo, de jornada. E a gente trabalha com pesquisa, basicamente com pesquisa. Tá? Então, todos os nossos produtos digitais e, hoje em dia, também as nossas jornadas físicas são baseadas em discoveries, utilizando tanto pesquisa. Então, quando a gente tem menos certeza, a gente faz pesquisas mais amplas. Vai para o campo e pergunta. A gente tem um time grande disso. E quando a gente tem mais, a hipótese é mais certa, a gente acaba desenvolvendo e testando, avaliando isso direto com o consumidor, aquela solução. Seja
um teste da própria mudança no processo, né? Como um teste, por exemplo, de um novo produto digital, ou numa nova funcionalidade. Então, a gente tem designers de todos os tipos, né? Que estão trabalhando, por exemplo, no call center para desenvolver a melhor linguagem de como é que a gente fala com os nossos clientes. Olha que bacana. UX writers trabalhando exatamente nesse tema. A gente tem designers trabalhando nos nossos fluxos de logística do atendimento domiciliar. Qual é a melhor forma deles acontecerem de uma forma mais eficiente, né, e melhor para o consumidor. A gente tem designers trabalhando nas nossas jornadas, por exemplo, de relacionamento com os nossos médicos, com os nossos médicos e os médicos parceiros. Então, e por aí vai. Então, a gente aloca o time de designer de forma completamente capilar, não é centralizado, em cada um dos nossos processos, seja dentro do pronto-socorro, seja na jornada do cirurgião, seja na jornada do cliente no pronto-socorro, seja na jornada do ambulatorial, como também no desenvolvimento dos produtos digitais. Então, é um tema super importante para a gente. E eu imagino que deva ferver, né? Deve ser uma coisa extremamente viva, né? Extremamente... É muito vivo e surpreendente, né? Porque geralmente o que a gente ouve do consumidor não é exatamente o que a gente imagina. Né? Como executivo, porque os executivos são enviesados. Né? Tem um conhecimento muito maior sobre aquele tema do que o consumidor final. E né? que bom que o cliente fala, né? Exato. Porque se ele fala, ele está te dando a oportunidade de corrigir. Né? Ele tá disposto a te dizer como ele gostaria que fosse feito. Você tem algum exemplo que você possa citar, Andréia, de alguma dessas jornadas ou algum produto, algum processo novo que vocês criaram que foi extremamente eficiente para o grupo, enfim, que trouxe uma satisfação muito grande dos clientes? Pergunta super ampla, mas... Olha, o que eu queria tentar trazer é um pouco de exemplo, óbvio, o que você puder citar aqui pra gente. Eu vou contar para vocês da plataforma Nave. Né? A gente desenvolveu, na pandemia, tá? Uma plataforma de integração da jornada. Então, já era algo que a gente tinha um desenho, né? Mas a gente ainda não tinha ido assim, para o desenvolvimento de fato. Né? Então, criamos uma marca, desenvolveu uma plataforma. E o Nave, ele tem um ano, fez um ano agora, então ele é um bebezinho, mas é uma plataforma que integra o médico e o paciente. Tá. É uma plataforma tecnológica. O grande objetivo é integrar a jornada do médico com a jornada do paciente, facilitando essa interação entre eles, tá? Resolvendo algumas dores principais. Por exemplo, a dor de achar o melhor médico. Por exemplo, a dor de saber o caminho das pedras do que fazer no cuidado. Por exemplo, da prevenção, né? De esquecimento dos exames, agendamento, a gente esquece. Né? Vou dar um exemplo real. A gente identificou na pandemia 2 milhões de mulheres que deixaram idade acima de 40 anos, com idade de fazer um exame preventivo contra o câncer de mama, que é um exame simples, a mamografia, que não fizeram, né? Durante 2 anos. Durante 2 anos. E as pessoas esquecem mesmo, a jornada é complicada, as pessoas, né, não têm médico, às vezes, um médico que acompanha. Então, através do Nave, a gente aciona as pessoas digitalmente, né? Para acionam os médicos dessas pessoas, para que eles se interajam e para que elas possam fazer a prevenção. E aí, após o exame, a gente identifica se o resultado do exame deu alterado. Então, no caso do câncer de mama, são 2 marcadores de BIRADS 4 ou 5, que é o possível câncer, tá? Que precisam de uma biópsia. Então, quando a gente identifica, através do NLP, quais são... a gente desenvolveu um algoritmo de NLP que identifica na hora se aquele exame dá alterado. A gente manda aquele acionamento direto para o nosso núcleo médico. Um médico entra em contato com o médico da paciente, avisando que aquele pode ser um câncer de mama e para ela fazer uma biópsia. A gente encaminha para a biópsia, né, numa das nossas unidades, realiza a biópsia e, se a biópsia confirmar um câncer, a gente caminha para um oncologista. Isso ajudando o médico e a paciente nessa jornada e para o tratamento. Fantástico. Para ter uma ideia, né, quando um câncer é
identificado precocemente, ele tem 90% de chance de ser totalmente Era isso que eu ia falar. curável. Quantas milhares de vidas vocês salvaram por conta disso? Exatamente. E no Brasil, 60% dos cânceres são descobertos, são identificados já tardiamente. Então, assim, a capacidade de que uma boa jornada, uma experiência melhor com o uso de dados pode trazer de melhoria da vida das pessoas, de realmente salvar a vida das pessoas, é incrível. Não, então, incrível. isso tudo a gente fez durante a pandemia, né? Desenvolveu o Nave. Fantástico. Enfim, hoje a gente já tem 3 milhões de clientes acessando o Nave e 25 mil médicos. Isso é um aplicativo? Como que as pessoas acessam? Ele tem uma versão web, e web mobile e uma versão de app. Né? A gente é até mais evoluído na web, mas a gente tem o app também. E também para o médico a gente tem a versão web e a versão Genial. app. Genial. E a ideia é uma plataforma Nave que ajuda na navegação no setor, né? Genial, e na integração genial, da jornada. Genial. Eu acho que prevenção. tem aí juntou vários conceitos que a gente falou aqui, né? Empatia, cuidar do cliente, cuidar da pessoa, propósito, né? Fantástico, fantástico. Agora, do ponto de vista e aí, pergunta aqui para vocês duas. A gente vê muita, quer dizer, eu escuto muito como executivo de empresa e eu trabalho com Customer Experience desde que era chamado de CRM. Lá em 2008, 2009. E um ponto super importante dessa questão toda muitas vezes a resposta tá com o cliente, isso a gente já falou, mas colocar em prática não é algo do outro mundo. Né? Não é... Claro, você citou um exemplo bastante não complexo do ponto de vista da ideia, mas que tem integrações de sistemas e tal. Mas o que eu queria tentar extrair de vocês é o quão, dentro da análise dos processos de Customer Experience que vocês já viram, quantos %, na sua opinião, são processos super complexos de colocar no ar? Quantos % são processos mais simples? E o retorno que isso dá para a empresa? Eu não sei se... É o feeling de vocês. Não é uma ciência exata, eu sei. Né? Mas às vezes você vai numa... Só para tentar exemplificar melhor. Às vezes você vai numa loja, teve um convidado que passou por aqui, e ele comentou que ele foi numa loja que tinha uma caixa de brinquedos, uma loja de roupa, que tinha uma caixa de brinquedos para que as crianças, né, filhos das pessoas que iam lá comprar, pudessem brincar enquanto os pais estavam comprando. Né? Ou seja, foi uma coisa muito simples de colocar no ar e deu um retorno gigantesco, porque os pais ganharam ali, sei lá, 40 minutos, né, com a criançada brincando, os vendedores apoiando e tal. Como é que vocês veem isso, Amanda, Andréia? Vou responder aqui. Depende, sabe? Às vezes é simples, às vezes não. Geralmente tem a ver com a escuta. Né? Então, assim, por isso que volta na questão do discovery, no escutar o cliente. Né? Muitas empresas grandes, elas são cheias de processos complicados, e esses processos complicados não são revistos, porque o processo ele é implantado e não existem donos para aqueles processos. Né? Então, quando você implanta um processo, você deveria nomear quem é o dono daquele processo. E como é que porque daqui a um ano vai ter criado uma série de outros e aqueles não vão encaixar. E é isso que gera complicação. Né? Então, se a empresa determina quem é o dono para dar manutenção e garantir que aquele processo ainda é necessário, e está evoluindo também. E está evoluindo, eu acho que é muito... E várias empresas lá fora, né, no Vale do Silício, já atuam dessa forma. Né? Aqui no Brasil, a gente ainda fica nesse modelo um pouco antigo, onde a gente vai empilhando o processo, aí quando vê, não faz nenhum sentido, aí você tem que contratar uma consultoria para ir lá e rever todos os processos. Que você criou. Que você mesmo criou. Então, assim, é meio que... É bem isso. Né? Putz, agora temos que vir aqui contratar uma consultoria para fazer o processo e tal, modelo de atendimento.
nada mais são processos que a gente mesmo fez. E a gente vai olhar e falar, pô, não faz sentido mais aquilo. O sistema já mudou, o consumidor já mudou, já aconteceu um monte de coisa. Então, acho que sobre esse olhar é muito simples. A gente tem que ter responsáveis pelos processos dentro da empresa e para esses processos não caducarem. Né? Mas existem coisas que são mais simples de serem feitas. Eu acho que o grande desafio é realmente a tecnologia, porque tem coisas que vão ser mais simples, tem coisas que é revisão de processo, que é você não manter os processos que não fazem sentido, mas tem coisas que você realmente tem que investir em tecnologia. E quando a gente pega grandes incumbentes, empresas grandes, as empresas precisam, para investir em tecnologia, você fazer uma aposta. Né? E geralmente custa. E é um investimento. Então tem que ser uma decisão estratégica para que isso aconteça. Porque tecnologia e produto não acontece de uma hora para outra. Não é algo que igual... Né, você citou CRM, ou vendas, enfim, marketing, eu sou executiva de marketing. Você vai lá, coloca o dinheiro e converte. Né? Se fosse assim, estava fácil. Trabalhar produto digital e tecnologia, você vai lá, desenvolve, aprende, muitas vezes pivota, vai melhorando para aí sim você conseguir ter um retorno. E geralmente o retorno é muito grande de uma hora para outra, mas tem um tempo até que isso aconteça, então tem um investimento. Então tem que ter uma decisão estratégica para ser feita também. Eu quero voltar nesse tema, porque esse tema é super importante. Qual que é a tua opinião, Amanda? Eu sempre acho que dá para fazer mais simples. Né? Mesmo as coisas complexas, né? Dá para fazer mais simples, né? Às vezes com mais tempo, né? Às vezes com dinheiro, com investimento e às vezes com nada. Né? Acho que a Andréa tocou 2 pontos aqui importantes. Né? Primeiro, ouvir. Às vezes a solução é óbvia. Né? Os colaboradores podem ajudar, os clientes ajudam muito. Então, eu acho que tem que ter um ouvido atento. Né? É o primeiro pilar da empatia, inclusive, né? Ouvir. Né? Quando você muda a tua perspectiva de fato, né? Pela perspectiva do outro. E eu acho que tem que ter um pouco de apetite a risco. Né? A gente está vivendo um momento muito conturbado, de maneira geral, em todos os segmentos. Né? Não é nem local, é global. Né? Tá difícil equilibrar o risco, o que você não... Né? O que você deixa para lá, o que você tira da agenda, o que é prioridade. Mas precisa ter aí eu acho que uma conjunção um pouco do risco, né? Do apetite, um pouco da aposta, né? E um pouco do erro. Né? É óbvio que não dá para testar, né, Andréa, numa base de interações como a de vocês, não dá para testar o tempo todo com todo mundo. Seria até, né, irresponsável. Né? Mas às vezes dá para separar um pedaço, né, e fazer um teste. É um pouco do modelo das startups. Vamos voltar lá à origem, né, o que a gente está vendo acontecer, mas um pouco dessa mentalidade do erro também faz parte. Eu preciso também apostar aqui. Eu também preciso corrigir. Por vezes eu preciso me desculpar com o meu cliente. Né? Fiz uma aposta equivocada, coloquei no ar algo que não estava tão maduro. Então, né, preciso de mais um tempo. Eu acho que é um pouco por aí. Né? Esse equilíbrio entre risco, aposta, né, o processo, né, a revisão. Então, essa questão da revisão dos processos, eu achei um tema muito bem colocado, Andréa, porque assim como a empresa é viva, né, tá o tempo todo se adaptando à nova realidade que, enfim, o mercado, a cultura, o mundo impõe, a gente precisa ficar muito atento aos processos, né, e adaptá-los. E eu achei engraçado a hora que você falou, né, que a gente põe tanto processo, depois a gente contrata uma consultoria para rever os processos, porque a gente vê muito isso no mercado. A gente vê, né? A gente está no mercado todo dia falando com várias empresas, a gente vê muito isso, complicando demasiadamente as coisas, quando muitas vezes você pode trazer para o simples, né, e fazer a coisa acontecer. Voltando para esse tema do custo versus investimento, né? A gente ainda vê muito... Você imagina, né? Nós falamos na Gênesis com centenas de clientes todos os meses, de todos os segmentos, de todos os tamanhos. Felizmente está mudando o cenário, mas a gente ainda vê muito cliente olhando Customer Experience como custo. Né? Primeiro eu queria entender como é isso para vocês na DASA, né? Como é que vocês posicionam esse tipo de percepção do Customer Experience.
E que caminho você sugere para as empresas que estão nos escutando hoje, que talvez queiram, ainda não estão com essa decisão totalmente tomada ou estão caminhando, né? E por falar em caminhar, já estamos caminhando aqui para o encerramento do episódio. Então, que dicas você poderia dar para essas empresas que estão indo para o Customer Experience e por onde começar? O que você faria? Eu acho que eu começaria pelos KPIs, né? Porque se você tem indicador e você persegue esse indicador, então, se você tem um indicador, se você seja NPS, tá? Um CSAT ou qualquer indicador de satisfação, né? E que esse indicador ele traduza realmente o que você quer medir, né? Não adianta ser só um NPS macro e aí você não consegue identificar qual o problema na sua jornada. E aí você começa a medir e ver o resultado daquilo na prática, no número, é meio viciante para a empresa, sabe? Porque não adianta também, não estou falando aqui para ser assim alguém que vai ficar tipo como um pastor aqui falando CX. Eu acredito realmente que uma melhor experiência, e eu acho que não sou eu, né? Acho que o mundo está já voltado para esse caminho, que uma melhor experiência gera mais engajamento, mais fidelização, e essa fidelização vai gerar um retorno financeiro para a empresa. Né? Que é diferente de eu falar, não, eu quero um retorno financeiro, e aí eu vou lá e faço o retorno a qualquer prazo, sem gerar aquilo. Não é sustentável no longo prazo. Tá? Você pode até conseguir, mas não é sustentável. Tem muita gente que vai para esse caminho, que é um modelo mais transacional. Então, eu acho que a dica principal é comece pelo indicador. Entenda quais são os indicadores que medem a satisfação do seu cliente com o serviço que você presta e com a sua jornada. E comece a alterar seja um processo, seja um serviço, seja um produto, seja o que for, a alterar, a ouvir o consumidor, entender o que está pegando naquele indicador e alterar aquele processo, aquele serviço, aquele produto, que seja, naquela jornada, para impactar e ver o resultado disso. Você pode começar em menor escala e aí vai ser uma jornada sem volta, porque a menor escala vai gerar um resultado de maior engajamento, inevitavelmente, de clientes mais felizes e mais fiéis, que geram um maior resultado para a sua empresa, e com isso você vai ter mais coragem e o risco vai ser menor de investir mais. Em experiência. Eu acho que esse é um bom caminho aqui de como trabalhar. O último assunto, prometo. Eu tenho visto muito, e tirando um pouco do que você falou, eu tenho visto muito o hackeamento da Matrix, que é o seguinte. As empresas, elas medem o Net Promoter Score, o NPS. Então, você vai lá na loja, por exemplo, não é o seu caso, mas você vai lá na loja e o vendedor ou a vendedora te atende. Aí, no final, ele vira e fala assim, então, você vai receber uma pesquisa, né, sobre o meu atendimento e o senhor vai me ajudar se o senhor me classificar bem. E aí eu tenho visto muito o seguinte, NPS bombando, super bons, melhores do que o da Disney, mas não necessariamente os resultados caminhando no mesmo nível. E talvez por isso, e aí eu estou supondo, e talvez por isso muito questionamento ainda sobre investimento em CX. Né? Ou seja, os caras hackearam a Matrix, né? Ou seja, eu induzo o meu público a me dar um ranking bom de NPS, portanto, eu apareço lá com um nível de atendimento, de novo, né, melhor do que o da Disney. Por que eu estou comparando com a Disney? Porque é um dos melhores do mundo, da Apple, né, maior do que o da Apple. Só que o resultado não traz. Primeiro, você já viu isso acontecer no mercado? E qual a tua opinião sobre isso? Depois, Amanda, se você quiser comentar também. Já vi, acontece bastante. Acontece bastante, né? Primeiro, NPS não é marketing. Né? Seja NPS, seja qualquer indicador. Eu estou falando NPS porque eu nem sei se é o melhor indicador. E tem vários outros, né? Então, acho que também, para começar, o NPS é um bom indicador. Você pode evoluir para outros. E aí, entrando um pouco mais no Technic Case, tem dois tipos de NPS. Existe o NPS
transacional e o NPS relacional. O NPS relacional é aquele que a gente mede como é que aquele consumidor vê a sua marca, indicaria a sua marca, independente do momento da jornada. Tá? Então, eu vou perguntar para você, olha, você usa a DASA às vezes, tal, e aí a cada 1 ano, 6 meses, eu pergunto, você indicaria a DASA? Né? Você vai ver a sua relação com aquela marca. Que não tem a ver com a relação, com a experiência que você está tendo naquele pontualmente. momento. Porque o NPS relacional, ele é a relação do consumidor da marca. Posso ter uma experiência péssima, mas eu continuo gostando. Eu tive uma experiência ruim, mas eu não abalou na boa. Média, assim, só que as pessoas, às vezes, fazem uma confusão aí em como usar o indicador. Existe o NPS transacional, que é a sua experiência com aquela transação. Qual foi a sua experiência com o check-in? Como é que foi a sua experiência com o onboarding? Como é que foi a sua experiência, enfim, no fechamento da conta? Sei lá, estou dando alguns exemplos ali. Como é que foi a sua experiência na espera? E pode ser que você tenha uma nota 0 na espera, porque a sua espera é horrível. Porque não tem a caixa de brinquedos, porque eu tenho que ficar esperando 2 horas, e porque não tinha um carregador para pôr o meu celular. Porque pegou um dia de uma virose qualquer e está lotado. Lotado. Então, por isso que eu falo que definir o bom KPI, ele não é tão simples quanto, vou pôr o NPS e eu vou divulgar que eu tenho um NPS de 80. Aí é fácil. Aí estaria, né? Excelente. Você pegar a Amazon, é uma puta empresa de experiência, o NPS dela transacional não chega a 60 e poucos em alguns momentos ali da jornada. Então, assim, depende muito do indicador, de como você mede e o que realmente você quer descobrir. Como é que você quer melhorar. Excelente. Se identificar ali que é a espera, ali sim, você pode resolver um processo de forma até muito simples. Que eu estou identificando como é que como é que aquele momento ali, daquela experiência, acontece para o meu cliente. Ótimo. E você, Amanda, como é que você vê? Eu acho que, vou só complementar aqui o que a Andrea comentou, Rodrigo. Eu acho que nada substitui a voz do cliente, né? Para o bem ou para o mal. Né? A tecnologia, as redes sociais trouxeram a voz do cliente assim na hora. Né? Eu estou esperando lá para fazer alguma, né, para interagir a DASA, e eu na hora digo se essa experiência foi boa ou foi ruim, né? Tua esposa que ficou encantada, poderia ter pego imediatamente o celular e divulgado. Poderia ter divulgado, pessoal, estou aqui, né, e tive aqui um momento super legal, como uma experiência ruim. Então, o indicador é importantíssimo, né? A gente não pode mudar nada que a gente não mede, né? Minha cabeça de engenheira não me deixa pensar diferente também nesse sentido. Mas, por outro lado, a gente precisa também, né, estar atento a essa voz, que é tão facilmente agora, né, um detrator das marcas, não sou eu que digo, os indicadores são simples, né, de dizer quanto um detrator consegue arrastar de não clientes ou tirar clientes, né, diminuir fidelização. Acho que essa voz do cliente, nós como clientes de todas as indústrias, todos os segmentos, estamos com muito poder para ajudar as marcas a tornar a experiência cada vez melhor. As marcas que ouvem, tá ótimo, as que não ouvem, né, estão sofrendo. Eu costumo dizer, né, se você não ouvir seu cliente, o cliente pode fazer a sua marca crescer ou desaparecer. Isso é um ponto importante, porque a gente está na era de que não existe mais fidelidade das marcas, tá? Então, é um ponto pessoal super aqui, relevante. Que está aqui com 18, 17 anos, é completamente diferente do que a gente que está vivendo dentro da empresa. Então, hoje a gente entende que quem está com 20 anos não vai ser fiel a nenhuma marca. Isso quer dizer mudar toda hora. Todo mundo pode ser cancelado a qualquer momento. É verdade. Eu falei, não vai existir mais o que existiu no passado. Aquela marca, independente do que aconteça, tal, pode ter uma experiência ruim. Então, trabalhar a experiência em cada ponto da jornada é muito importante, porque essa é a nova realidade das marcas e do marketing. É verdade. E você que se adapte a ela, né? Isso. Bom, Andréa, muito obrigado. Amanda, muito obrigado. Eu sempre termino os episódios, estou aqui controlando o tempo, mas eu sempre termino os episódios com uma pontinha de frustração,
porque eu tinha aqui vários assuntos que eu gostaria de abordar, mas eu acho que a gente cobriu aqui pontos super relevantes com uma profundidade muito bacana. Obrigado, André. Obrigado, Amanda, pelo tempo de vocês. Eu sei que a agenda é complexa, então poder participar aqui para nós é uma honra ter vocês aqui. Pessoal, obrigado por terem acompanhado mais esse episódio da série de sobre Customer Experience. A gente ainda tem muita coisa bacana vindo por aí, nesse mesmo estilo, papo aberto, papo tranquilo, conversando, cada executivo, cada executiva dando a sua visão, trazendo seus insights, a sua experiência, os seus exemplos, que é isso que a gente quer compartilhar com todos vocês. Como eu sempre falo, ajudem a gente, divulguem o nosso projeto, né? Eu não canso de pedir, porque cada vídeo que a gente coloca ali são mais pessoas que a gente consegue atingir e levar esse conhecimento todo para mais gente. Então, obrigado, fiquem bem e até o próximo episódio.